Eu nunca achei que uma parada rápida no meio da estrada pudesse mudar tanto o que eu entendia sobre a vida. Aquele dia era só mais um entre tantos. Dirigir por horas, comer mal, dormir pior, seguir viagem como sempre. Caminhoneiro aprende cedo a não se meter onde não é chamado. Mas quando vi aquela menina sozinha no acostamento, com o rosto manchado de lágrimas e os olhos pedindo socorro, sem dizer uma palavra, entendi que às vezes a gente precisa ignorar todas as regras da estrada. Mal sabia eu que, ao frear naquele pedaço de asfalto perdido no Triângulo Mineiro, eu estava freando também uma velha rotina vazia e abrindo espaço para algo que eu nem sabia que precisava encontrar. O dia já caminhava para o fim quando, cruzando a BR-153, nas proximidades de Morrinhos, senti aquela inquietação que só os velhos motoristas conhecem. A sensação de que algo está prestes a acontecer. O asfalto quente ondulava sob o calor intenso de Goiás, e o rádio do caminhão, que geralmente me fazia companhia com modas de viola e noticiários abafados, parecia agora um ruído distante. Foi então que vi a cena que cortou o que restava da minha rotina mecânica. Uma jovem sozinha, tropeçando na beira da estrada, com o salto de um dos sapatos quebrado e os olhos borrados de maquiagem. A expressão dela não era apenas de cansaço. Era como se o próprio mundo tivesse desabado sobre suas costas frágeis. Meu instinto gritou para seguir em frente. Caminhoneiro experiente sabe que certas paradas trazem mais problema do que solução. Mas meu coração, endurecido pela estrada, mas ainda vivo, venceu. Pisei no freio, encostei no acostamento, levantando poeira, e antes mesmo de abrir a porta do passageiro, ela correu em minha direção com uma súplica muda no olhar. "Moço, por favor, me leva daqui. Qualquer lugar serve", implorou, a voz embargada, cada palavra carregando o peso de um desespero que cortava o ar quente da tarde. Ela se chamava Larissa, e bastava um olhar mais atento para perceber que trazia marcas mais profundas do que os ferimentos visíveis. O corte no canto da boca, os joelhos ralados e a maquiagem borrada contavam uma história de dor que dispensava palavras. Entrei de novo no caminhão sem fazer perguntas, e ela se acomodou no banco com movimentos rápidos e tensos, como quem esperava a qualquer momento ser arrastada de volta para o pesadelo de onde fugia. Por alguns quilômetros, reinou um silêncio denso dentro da cabine, cortado apenas pelo chiado do rádio e pelo ronco pesado do motor. Cada vez que olhava de soslaio para ela, via um par de olhos perdidos, olhando pela janela como se tentassem deixar para trás não só o lugar, mas a própria vida. Decidi então tentar quebrar a tensão, mostrando a única foto que me acompanhava há anos, colada no painel. A da minha neta, Isabela, que em breve completaria 5 anos. "Minha netinha", comentei tentando sorrir. Para minha surpresa, Larissa respondeu com um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. "Você parece ser um bom avô e um bom homem", murmurou, a voz ainda tremendo, mas com uma ponta de gratidão sincera. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa em resposta, meu celular vibrou no suporte do painel, quebrando o breve instante de paz que tínhamos conseguido construir. Peguei o aparelho e vi a notificação que imediatamente gelou meu sangue. Uma mensagem anônima, curta e ameaçadora. "Ela é minha, devolve." Meu estômago virou na mesma hora e meus olhos foram automaticamente até Larissa. Mostrei a tela para ela, que empalideceu de tal forma que parecia prestes a desmaiar. Seus lábios tremeram antes que conseguisse falar. "É ele me encontrou." Aquelas palavras, ditas num fio de voz, ecoaram dentro da cabine como um trovão abafado. Eu ainda não sabia quem era ele, nem de onde vinha essa ameaça que pairava sobre nós, mas já entendia que tinha me envolvido em algo muito maior do que parecia. E naquele instante, mesmo sem saber a extensão do perigo, decidi que não a abandonaria. "Calma, menina, a gente vai pensar numa saída", falei,
tentando esconder a preocupação que já fervia dentro do meu peito. Larissa segurou firme o cinto de segurança, como se aquele pedaço de tecido pudesse protegê-la. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela teimava em segurar, talvez por medo de parecer ainda mais vulnerável. "Ele sempre me acha", sussurrou, encarando o asfalto que passava veloz sob nossas rodas. "Sempre." Eu tentei puxar mais conversa, saber quem era ele, de onde vinham, como podia ajudar de verdade, mas percebi que qualquer palavra naquele momento seria um peso a mais em seus ombros já cansados. A única coisa que eu podia fazer era dirigir, e dirigir rápido, como se a própria vida dela dependesse disso. E, pelo jeito, dependia. O céu começava a mudar de cor, tingido por tons de laranja queimado e roxo profundo, enquanto a BR-153 se estendia infinita na frente do caminhão. Passei por placas indicando destinos conhecidos, Goiatuba e Tumbiara, mas sabia que não podia seguir para cidades grandes. Precisava pensar, planejar. Por enquanto, meu único objetivo era ganhar distância daquele que nos ameaçava. Quando o telefone vibrou, novamente, meu coração quase saltou do peito, mas dessa vez era só uma atualização de rota do GPS. Mesmo assim, a tensão na cabine era palpável, quase sólida. Olhei de novo para Larissa. Ela continuava encarando a estrada, a respiração curta e as mãos crispadas sobre o colo. Pensei na minha neta. Pensei em quantas Larissas existem por aí, invisíveis, pedindo socorro em silêncio. Eu não sabia até onde aquela estrada ia me levar, mas uma coisa era certa. Eu não ia deixar aquela menina ser levada de volta para o inferno de onde estava tentando escapar. Seguimos assim por mais de 1 hora, cada curva da estrada trazendo novos temores e perguntas sem resposta. Eu precisava achar um plano, uma forma de garantir que Larissa estivesse segura, mas também sabia que qualquer decisão precipitada poderia ser fatal. O motor do caminhão rugia, a cabine vibrava com cada buraco na pista, mas nada era mais barulhento que o silêncio desesperado entre nós. Quando finalmente vi a placa indicando a entrada para uma estrada secundária de terra, uma ideia se formou na minha cabeça. Talvez, só talvez, se saíssemos da rota principal, poderíamos despistá-lo, ganhar tempo. Girei o volante para a direita, saindo da BR, e entrei num caminho de chão batido, cercado por pastos e pequenas fazendas abandonadas. Larissa me olhou assustada. "Para onde a gente está indo?" perguntou, a voz trêmula. "Para um lugar onde ele não vai achar a gente tão fácil", respondi, tentando passar uma confiança que eu mesmo não sentia. Por dentro, eu rezava para que aquela decisão nos desse a chance de mudar o destino que parecia tão implacável. Assim que saímos da BR-153, cada segundo parecia pesar o triplo, como se o próprio tempo tivesse se tornado mais denso. A decisão de parar no posto em Caldas Novas não foi planejada. O combustível ameaçava acabar, e eu sabia que uma pane seca poderia ser nossa sentença. Estacionei o caminhão próximo às bombas, tentando agir com a naturalidade de quem apenas cumpre sua rotina. Larissa, ainda encolhida no banco, perguntou baixinho se podia ir ao banheiro. Assenti, observando-a atravessar o pátio com passos rápidos e cabeça baixa. Enquanto abastecia, não tirei os olhos da entrada da loja de conveniência. Quando ela voltou, pálida como cera, suas palavras vieram num sussurro que mal venci escutar. "Ele está aqui." Reconheci a moto. Meu sangue gelou. Olhei discretamente pelo retrovisor e lá estava. Um homem encostado numa moto preta, capacete escuro, parecendo completamente focado no nosso caminhão. "Entra agora", ordenei, sem levantar a voz, mas com a urgência marcada em cada sílaba. Larissa correu e saltou para dentro da cabine. Nem esperei ela fechar a porta direito. Arranquei com tanta força que o caminhão tremeu, deixando para trás um rastro de poeira e um vazio angustiante. No peito, na estrada novamente, a tensão era insuportável.
O farol alto da moto brilhava nos espelhos como uma ameaça constante, um lembrete de que o perigo estava na nossa cola. Larissa tremia ao meu lado, apertando o próprio casaco contra o corpo como se isso pudesse protegê-la. Em meio ao barulho do motor e ao ranger da estrada, ela começou a falar, a voz vacilante, mas determinada. "O nome dele é Alex", disse. "Ele me obrigava a trabalhar nas beiras de estrada, em motéis de beira de pista, em festas. Se eu tentava fugir, ele ameaçava minha irmãzinha. Ela só tem 12 anos. Cada palavra dela era uma punhalada silenciosa. Eu dirigia em silêncio, mas dentro de mim algo fervia. Uma raiva antiga, uma indignação que eu nem sabia que ainda morava em mim. "Quantas vezes você tentou fugir?" Perguntei, a voz mais rouca do que eu pretendia. "Mais do que posso contar", respondeu ela, olhando para o chão da cabine. "Mas ele sempre me acha. Sempre." Eu sabia que precisava agir rápido. Não podia continuar apenas fugindo. Precisávamos despistá-lo, sumir de verdade. Foi aí que me lembrei de um desvio antigo, uma estrada de chão batido que cortava por dentro de fazendas semi-abandonadas entre Morrinhos e Piracanjuba. Era um caminho que poucos conheciam e que quase ninguém usava. Sem avisar Larissa, virei bruscamente à direita, saindo do asfalto e adentrando a estrada de terra. O caminhão balançava a cada buraco, levantando uma nuvem de poeira espessa atrás de nós, o que dificultava ainda mais a visão de quem tentasse nos seguir. Olhei pelo retrovisor e, por alguns instantes, o farol da moto desapareceu. "Para onde estamos indo?" perguntou Larissa, com a voz trêmula, tentando esconder o medo crescente. "Um lugar onde ele não vai achar a gente tão fácil." Respondi firme. Ela assentiu, puxando os joelhos contra o peito, tentando se fazer pequena no banco. As árvores se fechavam sobre a estrada, formando túneis de sombras, e o som dos pneus sobre o cascalho misturava-se ao bater apressado dos nossos corações. Rodamos por quase 1 hora entre curvas fechadas e mata densa até que avistei a clareira que eu conhecia. Um espaço escondido entre eucaliptos altos, longe de qualquer civilização. Reduzi a velocidade e estacionei o caminhão no meio da clareira, desligando o motor para não chamar atenção. O silêncio que se seguiu foi brutal. Larissa permaneceu imóvel por alguns segundos antes de desmoronar em lágrimas silenciosas. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia nem desabotoar o cinto de segurança. Dei a volta na cabine, sentei ao lado dela e apenas fiquei ali, oferecendo minha presença como escudo contra o medo que a consumia. "Eu não sei mais o que é viver sem medo", soluçou, encolhida como uma criança. Cada palavra dela parecia um eco dos horrores que havia suportado. Fiquei alguns instantes em silêncio, depois falei com toda a certeza que encontrei dentro de mim. "Aqui, ele não encosta mais em você. Eu te prometo isso." Larissa ergueu o rosto ainda molhado de lágrimas e me olhou como quem quer acreditar, mas não tem mais forças. Havia naquele olhar uma mistura crua de fé e desespero que me atingiu em cheio. Eu sabia que a confiança dela era frágil, conquistada à base de pequenas ações e não de grandes promessas. "Você não entende, moço. Ele não desiste. Ele acha que eu sou dele, como se fosse dona de mim", disse com uma voz carregada de dor. "A gente vai dar um jeito", respondi, sem ousar ser mais específico, porque a verdade é que eu também não sabia como. Só sabia que não ia abandonar aquela menina à própria sorte. Era como se cada injustiça que eu já tinha testemunhado na vida tivesse se materializado na figura dela, pedindo ajuda silenciosamente. "Você vai ficar segura", repeti, mais para mim mesmo do que para ela. E naquele momento, no meio daquela clareira esquecida no interior de Goiás, a estrada deixou de ser apenas meu caminho. Passou a ser também a linha tênue entre o medo e a liberdade de Larissa. O céu já escurecia rapidamente, e os primeiros grilos começaram a entoar seus cantos entre as moitas. Larissa, agora mais calma,
Tirou da mochila uma blusa de moletom e a vestiu. Lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano. Ofereci a ela uma garrafinha de água e um pacote de biscoito que eu mantinha no painel. Ela aceitou com um sorriso fraco, mas ainda assim um sorriso, e eu vi naquele pequeno gesto uma fagulha de esperança. Meu nome é José. Apresentei-me de verdade pela primeira vez, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo, depois apertou minha mão com firmeza surpreendente. Obrigada, seu José. Ninguém nunca fez isso por mim, disse, baixando os olhos, envergonhada. Fiquei olhando para a estrada de terra que sumia entre as árvores, sabendo que a batalha ainda estava longe do fim. Mas pelo menos ali, no coração do cerrado, Larissa podia respirar sem medo, ainda que fosse apenas por uma noite. O céu tingia-se de tons avermelhados enquanto as sombras dos eucaliptos se alongavam ao nosso redor. A brisa morna da tarde carregava o cheiro seco da terra, e mesmo o som dos insetos parecia diminuir, como se a natureza também soubesse que algo grave estava prestes a acontecer. Larissa se encolheu, mas ainda no banco do caminhão, os olhos arregalados, tentando captar cada ruído vindo da estrada de terra. Foi então que, entre o silêncio e os sussurros da mata, o ronco da moto voltou a se fazer presente, ecoando entre as árvores como um presságio sombrio. Sem hesitar, pulei para fora da cabine e abri rapidamente o compartimento de ferramentas. Meus dedos, calejados de anos na estrada, tremeram levemente ao agarrar o bastão de ferro pesado que eu mantinha ali para emergências. Nunca fui homem de violência. Sempre resolvi meus problemas no diálogo ou simplesmente me afastando. Mas aquela situação era diferente. Aquela menina dentro do caminhão dependia de mim, e tudo que aprendi sobre justiça e dignidade gritava dentro de mim, exigindo uma resposta. Quando Alex surgiu, descendo da moto com movimentos estudados e uma arrogância quase teatral, percebi que não havia mais espaço para hesitação. Meu corpo agiu antes que minha mente pudesse vacilar. Firmei os pés no chão, respirei fundo e me preparei para enfrentá-lo. Entrega ela, velho! Vociferou Alex, a voz impregnada de ódio e superioridade. Seu olhar atravessava o capacete agora erguido, e mesmo à distância dava para sentir o veneno destilado em cada palavra. Olhei firme para ele, sentindo uma calma estranha se instalar em meu peito, uma serenidade que só vem quando se sabe que não há mais escolha a não ser lutar. Vai embora. Aqui você não leva ninguém, respondi com a voz grave, a mão suando em volta do bastão. Vi o exato momento em que ele moveu a mão para a cintura, onde, sob a jaqueta surrada, algo brilhava. Uma arma ou uma faca? Eu não saberia dizer. Não esperei para descobrir. Corri em sua direção, impulsionado por uma força que parecia maior do que eu. Acertei o bastão com toda a minha força contra o braço dele, arrancando um grito rouco e fazendo a arma cair na poeira vermelha do chão. Larissa gritou do caminhão, um som agudo e desesperado, mas isso só me deu mais ímpeto. Alex tentou se recompor, cambaleando, mas eu já estava em cima dele novamente, golpeando o ombro e depois a perna, tirando dele qualquer chance de reação. Ele caiu com um baque surdo, derrotado, a poeira da estrada subindo ao seu redor como um manto de vergonha. A cena que se seguiu foi de um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som irregular da respiração de Alex. Agora rendido no chão, mantive o bastão erguido por mais alguns segundos, pronto para agir se ele tentasse qualquer coisa, mas percebi que ele já não tinha forças para continuar. Atrás de mim, Larissa desceu do caminhão aos tropeços, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto sujo de terra. Ela caiu de joelhos a poucos metros de distância, soluçando, de alívio, de medo e de exaustão. Acabou, acabou, repetia entre os soluços, como se precisasse se convencer da realidade diante de seus olhos. Eu me ajoelhei ao lado dela, segurando o bastão ainda com força, e apenas a observei por alguns momentos, respeitando seu tempo, seu espaço. Era a
Primeira vez em muito tempo, talvez a primeira em toda a sua vida, que Larissa sentia que o pesadelo estava prestes a terminar. O céu acima de nós escurecia cada vez mais, e as primeiras estrelas começavam a despontar tímidas, como testemunhas silenciosas daquele instante de libertação. O tempo pareceu congelar até que o som das sirenes, ainda distantes, começou a invadir o ambiente abafado do entardecer. Levantei a cabeça, reconhecendo o barulho característico das viaturas. Um misto de alívio e tensão percorreu meu corpo. Sabia que a polícia traria consequências, explicações, talvez até problemas para mim. Mas, naquele momento, tudo o que importava era que Larissa estaria protegida. Quando as luzes vermelhas e azuis cortaram a escuridão, 2 viaturas da Polícia Militar de Goiás chegaram levantando poeira e trancando o caminho de volta. 2 policiais desceram apressados, armas em punho, e rapidamente algemaram Alex, que ofereceu pouca ou nenhuma resistência, xingando em voz baixa, com ódio nos olhos, mas ciente de sua derrota. Um dos agentes se aproximou de mim e perguntou se eu estava ferido. Balancei a cabeça em negativa, ainda respirando com dificuldade. Larissa, trêmula, foi conduzida com cuidado até a traseira da viatura, onde um terceiro policial, uma mulher de expressão dura e olhar compassivo, a amparou. Era a hora dela contar sua história. Sentados na traseira da viatura, Larissa começou a falar. A princípio, sua voz era quase inaudível, embargada pela emoção e pelo medo. Mas à medida que narrava os horrores que viveu, os abusos, as ameaças, os lugares para onde foi levada contra sua vontade, ela parecia ganhar força. Cada palavra dela era como um tijolo removido de um muro de silêncio e vergonha que alguém havia construído ao seu redor. Larissa revelou nomes, datas, lugares. Contou de outros como ela, presos na mesma teia de terror. Nenhum dos policiais a interrompeu. Apenas ouviam e anotavam, o rosto fechado, mas os olhos brilhando com a gravidade daquelas revelações. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos da policial que a acompanhava. O delegado que chegou logo depois, um homem baixo, de cabelo grisalho e expressão grave, me chamou de lado. "O senhor não tem ideia do favor que prestou hoje", disse, firme. Esse sujeito era procurado em 3 estados. Aliciamento, tráfico humano, cárcere privado. A ficha dele é extensa, mas vítimas vão poder recomeçar graças a essa coragem. Não respondi. Apenas apertei o bastão com força e olhei para Larissa, que agora, mesmo ainda machucada, parecia carregar um lampejo de esperança no olhar. Enquanto a confusão se desenrolava em volta, eu permaneci parado, observando Larissa ser encaminhada para a viatura que a levaria para um lugar seguro. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu, um sorriso pequeno, hesitante, mas verdadeiro, e acenou de leve. Respondi com um gesto discreto, engolindo a emoção que subia pela garganta. Sabia que aquela noite não apagaria as cicatrizes do passado dela, mas ao menos abriria a possibilidade de um futuro diferente. Ao voltar para o caminhão, percebi que minhas mãos ainda tremiam, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que havia feito a coisa certa. Não era sobre ser herói, nem sobre buscar reconhecimento. Era sobre humanidade. Era sobre enxergar o outro e agir, mesmo quando tudo dentro de você diz para apenas seguir viagem e esquecer. E ali, naquela estrada de terra esquecida no interior de Goiás, entre viaturas e poeira vermelha, uma nova história começava a se desenhar, para Larissa e também para mim. A viagem até Ituiutaba foi feita em um silêncio confortável, diferente daquele silêncio pesado e sufocante que nos acompanhou na primeira parte da fuga. Agora, era como se Larissa começasse a respirar mais livremente, ainda que de maneira tímida, quase com culpa, quando a placa da cidade apareceu no horizonte,
Senti um misto de alívio e apreensão. Conhecia aquela região do Triângulo Mineiro de outras épocas, paradas antigas de estrada, e sabia que lá encontraríamos Dona Conceição, uma mulher que eu admirava desde que a conhecera em uma entrega de mantimentos para a casa de acolhimento que ela administrava. Dona Conceição era o tipo de pessoa que a vida tinha testado de todas as formas possíveis, mas que jamais se deixara endurecer por completo. Quando paramos em frente ao portão de ferro azul descascado, Larissa hesitou antes de descer do caminhão. Olhou para mim com olhos cheios de incerteza, como se ainda temesse que o pesadelo pudesse recomeçar a qualquer momento. Eu apenas sorri, tentando passar toda a segurança que sentia. Aqui é um bom lugar, disse, encorajando-a. Ela soltou o cinto, respirou fundo e desceu. Antes de seguir para o portão, voltou e me abraçou com força. Um abraço sincero, desesperado, de quem finalmente encontrava um porto seguro. Você foi o primeiro homem que me tratou como gente, não como mercadoria, sussurrou. E a força daquelas palavras me atravessou de um jeito que poucas coisas conseguiram na vida. Fiquei ali parado, observando Larissa ser recebida por Dona Conceição, que a envolveu em um abraço maternal, sem perguntas, sem julgamentos. Vi as duas sumirem para dentro da casa simples, com paredes descascadas e um jardim descuidado, mas que ainda assim exalava vida e esperança. Só então voltei para o caminhão, sentindo o peito apertado, como se tivesse deixado para trás um pedaço de mim. A estrada voltou a se desenrolar diante dos meus olhos, mas nada parecia igual. Cada quilômetro rodado era preenchido pela lembrança daquele olhar misturado de medo e gratidão, pela sensação estranha de que, apesar de tudo, eu havia alguma diferença. Nas semanas que se seguiram, voltei à rotina de sempre: cargas, viagens, paradas em postos de estrada e noites mal dormidas. Mas por dentro, algo havia mudado. Era como se cada rosto desconhecido que eu cruzava agora carregasse uma história não contada, um pedido de ajuda, silencioso. E toda vez que passava por Ituiutaba, olhava discretamente para os lados, como se na esperança de ver Larissa caminhando pelas ruas, livre, dona de si. Foi numa dessas viagens, meses depois, já quase me convencendo de que nossa história tinha ficado para trás, que parei para abastecer em um posto de Uberaba. Estava distraído, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, quando um frentista de nome escrito na camisa, Daniel, se aproximou. "O senhor é o motorista que ajudou aquela menina, né?" perguntou com um sorriso curioso. Demorei um instante para entender do que ele falava. Quando assenti, ele correu até o escritório e voltou com uma carta nas mãos, dobrada com cuidado. "Ela pediu para deixar para você. Disse que o senhor sempre para por aqui." Meu coração disparou no peito. Peguei a carta com as mãos tremendo, reconhecendo de imediato a letra irregular, mas familiar, no envelope. Larissa. Sentei na beirada do caminhão antes mesmo de abrir, sentindo um aperto na garganta que mal consegui controlar. Rasguei o envelope com cuidado e comecei a ler, cada palavra batendo forte dentro de mim. "Oi, seu José. Demorei para escrever porque queria trazer boas notícias de... Verdade, agora eu tenho. Consegui um emprego como atendente num restaurante aqui em Ituiutaba. Não é grande coisa, mas é meu. Aluguei um quartinho perto do trabalho e voltei a estudar à noite. Às vezes ainda tenho medo, ainda olho para trás quando ando na rua, mas hoje eu durmo sem precisar colocar a cadeira na porta. E isso, para mim, é enorme. Você foi o primeiro a me ver como gente e não como objeto. Nunca vou esquecer. Espero que um dia você passe por aqui sem saber e me veja trabalhando de uniforme e sorriso no rosto, vivendo de verdade. Obrigada, de coração." Junto da carta havia uma pequena foto. Larissa, de cabelo cortado acima dos ombros, usando um uniforme simples de restaurante, segurando um copo de café atrás do balcão e sorrindo. Um sorriso tímido, mas genuíno, cheio de vida.
Fiquei ali, sentado na sombra do caminhão, olhando para a foto como quem segura um pedaço de esperança nas mãos. Não era apenas uma carta, era a prova viva de que às vezes pequenos gestos mudam destinos. Guardei a carta com cuidado no porta-luvas, junto de outras lembranças da estrada, mas sabendo que aquela ocupava um espaço especial no meu coração. Liguei o motor do caminhão, sentindo o ronco familiar vibrar sob meus pés, mas havia algo diferente naquele som agora. Uma espécie de música silenciosa, uma promessa renovada. Enquanto pegava de volta a BR-365, o sol já se inclinava no horizonte, dourando os campos de milho e soja que se estendiam infinitamente ao redor. Senti a brisa quente entrar pela janela aberta e fechei os olhos por um instante, absorvendo aquela sensação boa e rara de missão cumprida. Sabia que Larissa ainda teria seus desafios, suas noites difíceis, seus fantasmas, mas ela agora tinha algo que antes lhe era negado: a chance de construir sua própria história, livre de correntes invisíveis. E no fundo, sabia que de alguma forma eu também tinha reencontrado uma parte perdida de mim mesmo nessa jornada improvável. Segui viagem com a certeza gravada no peito de que encontros como o nosso não acontecem por acaso. Às vezes, a vida coloca duas almas machucadas na mesma estrada para que juntas encontrem a força de recomeçar. E não importa quanto tempo passe, quantos quilômetros eu ainda vá percorrer, sei que toda vez que olhar para aquele pedaço de papel guardado no porta-luvas, vou lembrar que esperança é algo que se cultiva e que, às vezes, basta uma única parada no acostamento para mudar tudo, para sempre. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que achou e se inscrever no canal Estrada Narrada para não perder mais histórias como essa. Compartilhe também com alguém que você sabe que vai se emocionar ouvindo essa jornada de recomeço. A estrada é longa e juntos seguimos contando histórias que merecem ser lembradas.